Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Agora... Olá! Esse é um trabalho sobre Raspberry Pi, da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. Meu nome é Moisés Carvalho, junto com Samuel Ariely, e somos da turma de Computação 3. O professor é François Barbosa, como está aí na foto. Raspberry Pi é uma série de computadores em placa única, de tamanho minúsculo e baixo custo, e por volta de $35. Em 2005, Eben Upton, professor da Universidade de Cambridge, se uniu com seus colegas e criaram a Raspberry Pi Foundation, uma instituição sem fins lucrativos. Em 2012, eles criaram o Raspberry Pi com o objetivo inicial de ensinar elementos básicos da ciência da computação nas escolas e em países em desenvolvimento. Com a popularização do modelo original, os mini-computadores passaram a ser utilizados para os mais variados fins, como sistemas de automação residencial e industrial, ensino de programação para crianças, HTPCs, que são computadores para sala, centrais multimídia, dentre outros. Além de emuladores. A origem do nome Raspberry se remete a computadores antigos, em que seus codinomes se baseavam em frutas. E Pi porque originalmente o projeto previa que só se rodasse Python na máquina, mas apesar das mudanças do projeto, o nome permaneceu. Em relação às famílias arquiteturais, todos os modelos demonstrados nessa tabela sempre incluem uma interface SPI e I2C, o barramento GPIO, suporte a câmeras, um slot para cartão microSD, uma porta USB e uma HDMI. A cada geração do Raspberry Pi sempre são comercializados dois modelos, o A, mais simplificado, sem portas Ethernet e um USB, e o modelo B, mais completo, com duas USBs e uma Ethernet. Todos os modelos do Raspberry Pi custam por volta de $35, com a exceção do Raspberry Pi Zero, que é apenas uma releitura do primeiro modelo, com especificações um pouco reduzidas, mas custando apenas $5. Em resumo, todos os modelos do Raspberry Pi a partir da versão 2 contêm 4 núcleos computacionais, o clock varia entre 700 MHz e 1400, a RAM começou inicialmente com 512 MB e hoje tem 1 GB, com exceção do Zero, todos eles têm entrada Ethernet, digo no modelo B, suporte a painéis LCD externos, com o conector SCI, e na versão mais recente 3, temos o Wi-Fi ABGNAC e o Bluetooth 4.1. Quanto ao consumo de energia, não variou muito, apesar das especificações parecerem, porque a própria placa ela já tem um consumo bem menor de energia que o comum, que qualquer fonte de computador, mesmo entradas USB, podem suprir. No Raspberry Pi 3B+, recebeu uma antena wireless 2.4 GHz, 802.11n. Esse padrão é capaz de fazer transmissões na faixa de 300 megabits por segundo e, teoricamente, pode atingir taxas de até 600 megabits por segundo. No modo de transmissão mais simples, como uma via de transmissão, esse padrão pode chegar a casa dos 150 megabits por segundo. Em relação à sua frequência, o padrão 802.11n pode trabalhar com as faixas de 2.4 GHz e 5 GHz, o que o torna compatível com os padrões anteriores, inclusive com 802.11a. Um adendo, a diferença entre 2.4 e 5 GHz é quanto à banda que pode ser transmitida e a frequência de transmissão que pode ser atingida. O escolhido para ser o cérebro do Raspberry Pi foi um COC, System on a Chip, da Broadcom, chamado BCM2835. O BCM2835 contém um processador single-core ARM1176, integrante da família ARM11 e baseado na arquitetura ARM versão 6, o processador ARM1176 opera na frequência de 700 MHz, 32 bits, e conta com uma unidade de ponto flutuante. No Raspberry Pi 3, eles mudaram para o Broadcom BCM2837, que continha timers, interrupt controller, GPIO, USB, DMA controller, trabalhava com protocolos SPI Master Slave, que é mestre-escravo, o I2C e o ART.
Em relação às conexões externas e de depuração, nós temos o vídeo HDMI comum 1.4, o vídeo composto, aquela saída de DVD amarela, saída de vídeo, e esse flash cable de 15 vias, como a gente já viu na placa, que dá acesso à interface DSI, e dá para conectar os painéis LCD e que não está disponível no Raspberry Pi Zero. Em relação a áudio, tem o conector P2, 3.5 mm, aquele normal de celular, e uma rede que a máxima teórica dele é de 100 megabits, mas em relação a texto na internet você se vê no máximo 40, 50. E o ponto principal do Raspberry Pi, que é o GPIO, que é General Purpose Input Output. É como se fosse aqueles pinos do Arduino, só que ele pode ser controlado via software usando Python. Enquanto o cooler parou, vamos falar agora sobre os modelos do Raspberry Pi. Por padrão temos o modelo A, que no primeiro modelo tinha 256 MB de RAM e hoje em dia tem 512, e o modelo B, que é o modelo mais caro, porém mais completo, que contém no começo de 512 até 1 GB. A diferença também é a quantidade de portas USB presentes no modelo A, que é apenas uma, e no D é de 2 até 4 hoje em dia. E também há suporte à rede, não suportando no modelo A apenas com adaptador USB, e no modelo B tem uma porta dedicada à internet. Os protocolos de comunicação no GPIO é o ART, o SPI e o I2C. Agora nós vamos falar sobre a UART e a SPI. O ART é um conversor de dados paralelos para a forma serial e vice-versa, assíncrono. É utilizado para conceder acesso a registradores para periféricos e é controlado por registradores auxiliares. Aqui nós temos uma imagem onde o Raspberry Pi tem o TX, que é o receptor, e o RX, que envia os dados. E o DEVC, que é qualquer periférico, tem as mesmas coisas, e o ground. O SPI é um protocolo de comunicação serial do microcontrolador com demais componentes. Ele trabalha em conjunto com o ART, permitindo a comunicação com o enable do microcontrolador com os periféricos. E ele é shift register. Ele altera o registrador para a esquerda ou para a direita. Nós temos aqui uma imagem sobre a SPI e ele trabalha como um ART, só que de forma síncrona, porque aí ele pode executar vários periféricos de entrada ao mesmo tempo e saída também. Nós temos o I2C, que é o protocolo de comunicação Master-Slave. Ele conecta todos os dispositivos da placa com o mesmo fio. O Master, que é o mestre, coordena a comunicação, responsável pelo envio de informações para os dispositivos escravos. E ele trabalha com até 127 dispositivos, teoricamente. Estamos agora em memória cache. Vamos falar sobre o chip Broadcom BCM2837. Ele é o principal componente do Raspberry Pi 3, com processador Cortex A53. Ele possui multiprocessamento simétrico de 4 núcleos em forma de cluster, cada uma, tendo uma memória cache L1 de level 1 de 32 KB e uma memória cache L2, level 2 de 128 KB compartilhada, usada também pela GPU. Então, nós temos aqui como trabalha a cache L1. A cache L1 tem um mapeamento associativo, tem 2 entradas associativas para instruções, 4 entradas associativas para dados, 256 bits de escrita para L2, a cache L2, e 128 bits de leitura para a cache L2. Já a cache L2 também tem mapeamento associativo. Tem 16 entradas associativas cache structure, write back e write through, 128 bits de interface com a memória externa. Agora vamos falar sobre a MMU, que é a memória virtual do Raspberry Pi. Ela é dividida em várias regiões. Uma região de I/O, dos periféricos, a do vídeo, que é a GPU, ou seja, o display na tela, a SD-RAM para a comunicação entre o HD, que pode ser um HD externo, um micro SD, e a memória virtual destinada ao usuário, para as aplicações que ele utilizar durante a execução do sistema. E além disso, o processador inclui uma própria MMU, segunda para mapear endereço físico e para endereço de memória, do próprio barramento. Uma característica importante é a quantidade de endereços físicos, que são de 40 bits. E cada MMU apresenta o seguinte: 10 entradas para micro TLB de instrução, 10 para dados e 4 para um conjunto de 512 entradas na TLB principal. Agora sobre a TLB que a gente falou anteriormente.
A microTLB ela é construída na cache L1, que possui 10 entradas associativas para instruções e dados, ou seja, já é compartilhada instruções e dados. Mas na LTL2 ela contou em 512 blocos, porque a TLB tem uns dos 128 KB, sendo cada um deles associativo por 4 entradas. As referências que a gente usou foi esse slide do Eld Wildson Santana, olha esse nome, que está nesse link do Drive, e o Raspberry Pi para iniciantes do Flip Flop, que é uma loja que vende Raspberry Pi. outros Outros produtos. eletrônicos, que o Claudio gosta muito. E além disso, obrigado. Valeu, François, por deixar a gente fazer até segunda e tal. E a Samora disse que tá doida pra te ver em redes, porque, né, queria o Hildo, mas tu também dá certo. Valeu, François, falou.